Carlos, muito boa noite a todos. Disputaram-se esta noite umas eleições complexas na região autónoma da Madeira, em que gostava de começar por felicitar os madeirenses e os porto-santenses que se deslocaram às urnas durante o dia de hoje para fazer a sua escolha. A vitória de Miguel Albuquerque não era o resultado que pretendíamos nestas eleições, nem foi o resultado pelo qual lutámos e pelo qual pessoalmente me envolvi nesta disputa na eleição na região autónoma da Madeira. O Chega subiu em número de votos, subiu o número de votos face às últimas eleições, segundo tudo indica, e mantém os deputados que tinha desde setembro no Parlamento Regional. Há dois dados que devem ser destacados e que merecem relevo. O primeiro é o afastamento da extrema-esquerda do Parlamento Regional. Quer o Bloco de Esquerda, quer a CDU, ficam fora do Parlamento da região autónoma da Madeira. E esse é um dado que deve ser destacado com firmeza e que deve ser apontado no dia de hoje. Nesse sentido, há uma vitória, que é regional e nacional, que é afastar de vez a extrema-esquerda das nossas instituições. O segundo ponto relevante é a centralidade que o Chega a adquirir na vida política regional na Madeira. Na verdade, nenhuma maioria natural se constituirá à direita sem a presença do Chega. O Chega torna-se o pivô e o elemento decisivo e chave da governação da região autónoma da Madeira, podendo influenciar a sua governação em prol dos madeirenses e dos porto-santenses, no combate feroz e determinado à corrupção, no combate feroz e determinado ao compadrio e às ligações promíscuas entre o Estado, as empresas e os negócios que tanto têm destruído a vida dos nossos cidadãos há décadas. Há um dado que queria deixar como incontornável. Falei há pouco, ao telefone, com o presidente do Chega Madeira, após estes resultados, e voltámos de forma harmoniosa e articulada a deixar claro que não há nenhuma possibilidade de acordo de governação com Miguel Albuquerque. Queria deixar isto claro a todo o país. Enquanto presidente nacional do Chega, tenho para mim que os princípios não são transacionáveis, que em caso algum podemos abdicar daquilo que consideramos mais importante. E mesmo tendo ouvido Miguel Albuquerque há pouco dizer que os partidos têm que respeitar a vontade do povo e também têm que respeitar os princípios pelos quais se norteiam e pelo qual eu, enquanto Presidente Nacional, me norteio e pelo qual a Direção Regional do Chega Madeira se norteia. Miguel Albuquerque não tem condições políticas de se manter à frente do Governo Regional da Madeira. Ao dizer isto, não estou de maneira nenhuma a desrespeitar a vontade do povo madeirense e porto-santense. O povo madeirense e porto-santense votaram no PSD como continuidade de um projeto de governo. Neste momento, a maioria dos eleitores na região autónoma da Madeira quer uma mudança. Quer uma mudança na continuidade, mas quer uma mudança. E essa mudança cabe à consciência de cada um dos dirigentes neste momento. O cenário parlamentar na região autónoma da Madeira ficou particularmente complexo. Mas que ninguém pense que o Chega cede nos seus princípios ou nos seus valores. Para nós, a luta contra a corrupção, a integridade das instituições e a credibilidade dos seus protagonistas é mesmo importante. Não nos cabe a nós, muito menos a mim, dizer como deve o PSD governar ou quem deve o PSD indicar para formar governo. Mas há dois cenários que se colocam em cima da mesa. O cenário da instabilidade política e eleitoral, que é um cenário em que o PSD, orgulhosamente sozinho, com Miguel Albuquerque orgulhosamente sozinho, decide enfrentar tudo e todos e decide manter-se agarrado ao poder como uma lapa, evitando qualquer cenário de estabilidade na região. O outro cenário é um cenário em que o PSD compreende que perdeu uma maioria clara, que perdeu votos e que sabe que tem que ceder para encontrar uma solução que dê aos madeirenses e aos porto-santenses uma solução estável de governo para 4 anos.
Miguel Albuquerque disse que é importante que até julho haja um orçamento aprovado, PRR executado, fundos europeus aproveitados. Tudo isso é verdade. Mas não deixa de ser verdade, com todas essas realidades, que o Miguel Albuquerque, na nossa perspectiva, não tem condições de continuar à frente do Governo Regional da Madeira. Nesse sentido, o Chega apela ao bom senso de quem venceu em número estas eleições para propor um nome e uma equipa que sejam suscetíveis de gerar um consenso parlamentar regional que permita ter um cenário de estabilidade orçamental e política ao longo dos próximos 4 anos. Para terminar, gostava de dizer o seguinte: os partidos ganham e perdem, crescem e diminuem. No caso do Chega tem sido um processo contínuo de crescimento que eu agradeço. Foi assim nas legislativas, foi assim nestas eleições regionais. O sinal que foi claro e claramente dado, também aqui, sublinho, apesar da vitória de Miguel Albuquerque, é de que é preciso mudar o ciclo político. Como tal, apelo a Luís Montenegro e também a Miguel Albuquerque que compreendam que esse ciclo político tem que ser mudado. O país não pode andar em eleições a cada 3 ou 4 meses. Mas para isso, não basta fazer chantagem ou fazer pressão. Para isso, é mesmo preciso respeitar a integridade, lutar contra a corrupção e ser firme nos seus princípios. Se for esse o cenário, cá estaremos. Se não for esse o cenário, não contem connosco, porque não estaremos do lado errado da história, mesmo que por vezes esse lado errado da história tenha mais votos do que o lado certo da história. André Ventura, queria esclarecer se nesta situação, não havendo um novo nome apresentado pelo PSD Madeira, o Chega apresentará um voto de censura, fará por não viabilizar sequer esse governo de Miguel Albuquerque, ou não estará na solução de Miguel Albuquerque de governativa? A indicação, digamos assim, a articulação que fiz com o presidente do Chega Madeira e com a sua equipa foi de não haver qualquer articulação ou qualquer cedência ao governo de Miguel Albuquerque. E, portanto, a nossa expectativa é de que o PSD possa compreender, aliás, Alberto João Jardim disse isso hoje mesmo também, que o PSD possa indicar outro nome e outra equipa que seja possível gerar um consenso parlamentar para não andarmos de eleição em eleição a cada 3 meses. Com Miguel Albuquerque, não há nenhuma condição neste momento de fazer um acordo. O Chega não estará em nenhum governo liderado por Miguel Albuquerque. É essa a minha indicação. E não estando no governo pode apoiar ou viabilizar com uma abstenção, por exemplo, está acima da mesa ou não? Bom, isso será com o Chega Madeira e não será com o Chega Nacional. O que me cabe a mim dizer é que o Chega prefere apostar e pressionar a mudança de um ciclo político, porque essa foi a opção dos madeirenses e porto-santenses. O que eu espero é que o PSD, que foi quem venceu estas eleições, apesar da nossa luta e do nosso crescimento, que o PSD perceba que também tem que mudar esse cenário, os protagonistas e a equipa, para não termos um ciclo interrompido daqui a meses, mas temos um ciclo de estabilidade. Não está do lado do Chega.